único no planeta, nenhum, com que ele pudesse compartilhar a fé que ele tinha. Está tratando de um cara desafiando um planeta inteiro? Sem a menor sombra de dúvidas. Eu fico impressionado com a vida de Noé e o tamanho da vitória que Deus trouxe para ele. Ele não teve medo de desafiar o resto da turma toda. Deus fez uma proposta, ele nem discutiu a proposta, como nós vamos ver um pouquinho depois. Só alguns aspectos para nós entendermos então essa sociedade na qual Noé vivia. Primeiro, o pessoal vivia bastante. Sim, eles viviam muito. Eles eram assim de uma estatura um pouquinho maior que a gente. O registro fóssil mostra isso. Muitos dos fósseis arcaicos, fósseis humanos arcaicos, mostram seres humanos assim, os mais baixinhos, ou seja, os menores, estavam mais ou menos na faixa de uns 2,10 metros de altura. Ou seja, eu e você hoje seríamos tampinhas perto desse pessoal. Já imaginou você chegando na época pré-diluviana, o povo olha e fala assim, nossa, de onde vieram esses pigmeus aí? Eu e você seríamos pigmeus perto do resto da turma. Ou seja, homens de grande estatura, gigantes. Também nós vemos que eram homens valentes, a Bíblia fala disso. Gente, que não era pouca coisa não. É muito interessante porque os sumerianos, eles têm uma lista de reis pré-diluvianos. É fantástico isso. Homens que foram de destaque no passado. Não estou me referindo ao... Como é que chama? Tem um filme que trata da cidade de Nínive, aparece um cara lá que é o rei... Nimrod também, mas estou me referindo à versão do cinema, que é o rei daquele bichinho que gostava de dar uma espetada nele mesmo. Como é que chama aquilo? Daqui a pouco eu lembro, não se preocupa não. Eu estou com a imagem dele na mente e fugiu a palavra. De qualquer forma, gente de renome desde a antiguidade. Não somente isso, mas eles eram homens depravados. Se você pensa que a nossa sociedade é ruim, não melhorou nada nesses últimos quase 4.000 e poucos anos. Continua tão ruim quanto era. Eles eram também homens violentos e corruptos. A Bíblia nos fala disso. O pessoal não era bonzinho não. Estava cheio de lalaus da vida na época também. Homens inteligentes, muito inteligentes. O que eles faziam e como eles faziam, imagina só, Caim sai e resolve construir uma cidade. Pensa em aspectos de urbanização, coisas desse jeito, toda a infraestrutura. O que foi necessário fazer? O próprio Noé construindo a arca, eram homens vegetarianos. Isso aí agora pegou sério, né? Porque o pessoal agora na hora do almoço vai falar, não, isso aí não, como é que pode uma coisa dessa? Só por curiosidade, abram suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 1. Que eu acho muito importante, isso aí tem tudo a ver com o que nós vamos tratar quando falarmos dos animais na arca. Verso 29, Gênesis capítulo 1, verso 29. Deus diz o seguinte: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus não falou nada de peixinho empanado, Deus não falou nada de churrasco, nada disso, só vegetais. Mas olha os animais no verso 30 também. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim se foi. Só tinham herbívoros. A gente vai tratar um pouquinho disso depois, não agora. Dá para ter uma ideia então do contexto desse povo antes do dilúvio. Alguns aspectos geológicos que eram muito importantes, só para a gente ter uma ideia. Primeiro, a Bíblia nos fala de uma agropecuária. Ou seja, o pessoal já cuidava desse negócio. Não para alimentação com animais, mas dos produtos diretos desses animais. Por exemplo, leite, coisas desse jeito. Ovos. A Bíblia também nos fala de mineração e siderurgia, como eu já mencionei para vocês. Era parte do pacote, parte da vida desse pessoal. A Bíblia também nos fala de entretenimento. Vai fazer flauta, todos esses negócios aí para quê?
parte do contexto da vida. Também a Bíblia nos fala de riqueza, de valores. A Bíblia também nos fala de urbanização, da ideia de construção de cidades, do povo vivendo de uma forma estruturada. A Bíblia também nos fala de grandes projetos de engenharia, que era um povo que idealizava, bolava e pensava e fazia coisas. E a Bíblia também nos fala de uma sociedade extremamente violenta e corrupta. Isso é um pouquinho do contexto que nós temos, só para você se localizar dentro da vida de um homem chamado Noé. Quem era ele? Mas vamos olhar um pouquinho também o mundo onde ele vivia, tirando as pessoas. A Bíblia nos dá uns conceitos assim que são 10 nessa área. Imagina só, havia um único supercontinente, a Pangeia. A gente sabe disso. A Bíblia nos diz lá em Gênesis, na criação do terceiro dia, que Deus diz o seguinte, que para surgir ou aparecer a porção seca, era uma, não as porções secas, uma única porção, um supercontinente, a Pangeia. A Bíblia nos fala de uma abundância de vida vegetal. O registro fóssil mostra isso. A abundância da vida vegetal no passado foi algo surpreendente, muito grande. A Bíblia também nos fala da abundância da vida animal. Já imaginou que legal você passeando assim, de repente passa um diplodocus bem na sua frente? Clunk, clunk. Diplodocus era um dinossauro, bem grandão assim. Daqui a pouco você vem, passa perto da sua cabeça, dá uma baixadinha assim, um Quetzalcoatlus, 13 metros de envergadura, um pterossauro. Passava assim num voo rasante perto de você e você olha o seu filho em cima dele. Fala, moleque, o que você está fazendo aí? Não, pai, eita. De ultraleve aqui, pai, olha, 10 vezes, ia embora. Todo esse contexto. Era uma vida animal e vegetal exuberante, fantástica. Nós temos um negocinho pequenininho disso aí, quando a gente olha no registro fóssil. Para aqueles que pensam que os fósseis só mostram animais primitivos, existem fósseis de girafa, fósseis de galinha, de papagaio, de hipopótamo, de cachorro, do que você puder pensar. 75% de todo o registro fóssil é de animais e plantas conhecidas. Todos eles são conhecidos. A gente sabe, conhecemos os animais, as plantas, tudo certinho. Ou seja, pré-dilúvio, situação pré-dilúvio era um negócio muito bonito. Não somente isso, como havia um extenso sistema hidrológico no planeta. Não chovia. Coisa chata, né? Já pensou? Todo dia você sabe, pode ser, tem sol, oba, vai chover, não se preocupa, nunca chove. Ué, e como é que a terra funcionava? A Bíblia nos diz que pela manhã tinha uma pequena neblina que regava todo o solo. É o melhor e o mais eficiente sistema. Se você jogar uma aguinha de manhã cedo no seu jardim, a hora que o sol nasce, essa água já penetrou. Se você jogar a água depois que o sol nasceu, ele evapora, só um pouquinho fica lá na terra. Sistema perfeito. Outro, sistema atmosférico diferente, a gente sabe disso. Tanto é que Noé resolveu fazer um suquinho de uva lá e o cara ficou bêbado. Pensou que legal? Noé era, poxa, ele trabalhava com isso antes. Ele era fazendeiro, um bom fazendeiro por sinal. Agora, vê que coisa interessante, alguns estudos que nós temos feito nessa área, existem algumas câmaras chamadas câmaras isobáricas. É para o pessoal que acaba de sair da cirurgia. Ela tem praticamente 2 vezes a pressão atmosférica que nós temos. Ela tem uma quantidade, ou seja, proporção de oxigênio, O2 e CO2, diferente da proporção que nós temos hoje. É um pouquinho mais de oxigênio. Quando você coloca isso, sabe o que é fantástico? Pega uma pessoa que acabou de sair da cirurgia e coloca ali dentro. Pega uma outra que teve uma cirurgia exatamente igual, coloca num outro quarto normal. O que ficou na câmara isobárica, que tem essa pressão atmosférica maior, quantidade de umidade um pouquinho diferente, proporção de oxigênio e carbono, dióxido de carbono diferente, essa pessoa vai se restabelecer em aproximadamente 1/10 do tempo que necessitaria uma outra pessoa. Já pensou no dilúvio? Pré-dilúvio, quer dizer, você faz um corte na sua mão lá, qualquer coisa, deu uma ralada no espinho, alguma coisa, 1/10 do tempo praticamente que demoraria para você sarar hoje, você estaria sarado ali. A ideia é boa, né? Acho que seria uma situação assim muito agradável. Isso é o contexto pré-dilúvio. Não somente isso, já mencionei a questão do nível de CO2.
a outra uniformidade climática no planeta. Eu vou lá para o pessoal, vamos lá mais para o norte um pouquinho, devo levar roupa quente ou roupa fria? Estou vendo, tem gente aí que veio mais do norte, nordeste para cá, né? Veio assim, olhou e falou, poxa vida, um calorão tão bom aqui, ó, gente, vai estar muito legal lá no sul. E o pessoal vem para cá, olha só que tempo maravilhoso no sul. Chuvoso, frio, melancólico, tudo isso junto de uma vez só. Mais uma condição climática pré-diluviana, pelo menos o que a gente tem visto no registro fóssil, que bate certinho com o que a Bíblia nos dizia. Havia uma uniformidade climática no planeta. Já imaginou que bom? Você pegaria sempre a mesma malinha de roupa, independente do lugar que você fosse? Não precisa levar casaco, não precisa levar luva, não precisa levar cachecol, nada desse